E aí, pessoal, tudo bom? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre produção de codornas, tanto codornas de corte quanto codornas de posturas. Vamos falar um pouquinho sobre a parte de manejo, algumas coisas sobre nutrição e um histórico um pouquinho da produção, ok? Boa aula a todos e vamos lá. A cotonicultura, em seu início, ela teve como produção, a questão do extrativismo. Eram utilizados animais da natureza com o intuito de ser utilizado como na alimentação humana, tanto dos ovos quanto da carne. Com o tempo começou-se a fazer a domesticação da espécie, mas mais com o intuito de uma criação mais artesanal. Conforme foi aumentando essa criação artesanal, começou-se a ter interesse pelo produto, mas inicialmente pelo ovo, mais pelo ovo do que pela carne, e aí começou-se a ter a criação industrial. E aí o consumidor começou a se tornar, achou um alimento atrativo, a carne, uma carne diferenciada, considerada uma carne exótica, e aí começou a ter a exigência por produtos mais diferenciados, não apenas o ovo, mas também como a carne desse animal, Tem esse conhecimento da criação de codornas desde o século XI, que foi introduzido no Japão via China e Coreia, Então, os japoneses meio que começaram a liderar a questão da domesticação dessas aves. Aí no século XII houve umas referências sobre as codornas europeias. E em 1910 as codornas japonesas obtidas aí através desses cruzamentos pelos chineses e pelos japoneses obtiveram então a codorna específica para a produção de ovos, No Brasil teve-se o início da criação de codornas em meados de 1959, que foi trazida para o Brasil pela comunidade japonesa. E aí, primeiramente, a ideia era ter um animal para caça, e posteriormente, então, destinado para a produção de ovos. Isso aqui no Brasil, tá? Em 1970, houve uma explosão no consumo desses ovos. O motivo que se deu desse consumo, pela procura de ovos de codorna, foi sobre uma canção popular de Luiz Gonzaga, E a carne foi meio que um subproduto, até porque as codornas que produzem ovos, com a finalidade de produção de ovos, são pequenas, então tem um peso aí de 70 a 120 gramas a carcaça. Após 1970, então começou a ter o aparecimento das codornas europeias, que são as francesas ou italianas, também como são conhecidas, que tem um peso aí de 200 a 300 gramas. Então aí já mostra uma carcaça um pouco maior, com mais carne, Então tem já bem definido as aptidões do codornas para a produção de ovos e codorna para a produção de carne. Entre 1991 e 1995, as empresas então mostraram um crescimento de 35% da venda dessa carne, onde até então era mais destinada para a produção de ovos. Em 1998 teve um aumento de até de 60% na produção de codornas. Então, de 98 em diante, ainda continuou-se tendo um crescimento, mas por meados de 2013, 2014, começou a ter uma queda na produção dessas aves. Como que então se deu a expansão dessa criação dentro do Brasil, Anteriormente, ela era mais destinada para agricultura familiar, ou então aquelas pessoas que tinham um gaiola em casa com 10, 12 codornas. E aí, depois começou-se a ter mesmo a exploração comercial. Viu que se podia ganhar dinheiro na exploração dessa espécie, principalmente para a produção de ovos, e aí começou-se então a exploração comercial. O mercado consumidor se tornou cada vez mais exigente, E aí começou-se também a ter o aumento na produção de codornas para corte, onde começou-se a ter um atrativo pela questão da carne, pelo sabor, uma carne diferenciada, considerada uma carne exótica. Então as pessoas começaram a ter um olhar diferente para a codorna, Principalmente pelo alto teor proteico da carne e com baixo teor de gordura. Isso quando a gente se compara, por exemplo, com uma carne de frango, Então ela se mostra
com mais proteína e menos gordura, considerada aí uma carne mais saudável, vamos dizer assim. Essa aqui é a canção de Luiz Gonzaga, que foi lá em 1970, quando virou uma canção popular, que ele dizia que ele queria comer ovo de codorna, que era um ovo de codorna para comer, o meu problema ele tem que resolver. Porque acreditava-se que o ovo de codorna tinha um poder aí como afrodisíaco, né? Então, era considerado como se fosse um Viagra natural. Porém, essa questão de alimento afrodisíaco, ainda existe muitas discussões sobre, né? Porque não é comprovado cientificamente, então tem algumas questões empíricas. Os indianos que levam muito a questão dos poderes afrodisíacos dos alimentos. Então, foi um dos motivos que fez com que a população procurasse o consumo desses ovos. Então, como é feita a classificação das codornas, né? Então, elas são da ordem Galliformes, da família Facidae, do gênero Cotornix. Porém, existem várias espécies diferentes, tanto para espécies para a produção de ovos, quanto para a produção de carne, né? Então, para a produção de carne, nós temos a codorna europeia, com o nome científico Cotornix cotornix cotornix. Então, vocês têm aqui ver a carcassinha, né, das codorninhas. E para a produção de ovos, nós temos as codornas japonesas, ou a Cotornix cotornix japonica. Então, são espécies diferentes, tá? Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Cotornix cotornix cotornix, codorna de corte. Cotornix cotornix japonica, codornas para a produção de ovos. Ou codorna europeia, também chamada de italiana ou francesa, e codorna japonesa, ok? Aqui nós temos dados do IBGE que mostram o efetivo de codorna até o ano de 2017, onde eu havia falado para vocês que nós tivemos um aumento até 2014, onde nós tivemos nosso pico de efetivo de rebanho, né, no Brasil, em 2014, depois começou a decair. O principal motivo dessa queda não foi nem pela questão da falta de procura, mas sim porque o preço do milho e da soja ficou muito alto, nós tivemos um problema de crise no Brasil, então os produtores de codorna começaram a diminuir a produção. Uma vez que a população está sem dinheiro, eles vão evitar de comprar produtos diferenciados, vão atrás daqueles produtos mais baratos. Não que o ovo de codorna não seja barato, mas quando comparado a um ovo de galinha, ele acaba saindo caro, né? Então as pessoas deixaram de consumir o ovo de codorna devido à crise que se instalou no Brasil. E aí em 2017 nós tivemos um efetivo aí de 17,4 milhões aí de aves espalhadas pelo Brasil. Depois disso a gente teve novo aumento, só que não tem dados publicados, né, de 2017 em diante, mas a gente sabe que teve um novo aumento, porém ainda não se tem dados concretos sobre esse efetivo. É na região sudeste, que é onde está a maior concentração da produção de codornas, né? Lembrando que a maior parte dessa produção é da produção de ovos. No Brasil, não existe dados ainda sobre a produção de codornas de corte. A gente sabe que tem, porém não é tão significativo assim. Então, a maior parte do que se tem hoje é a produção de ovos. Aqui está incluso a codorna de corte, tá? Mas a maior parte é a codorna de postura. A região sudeste é a maior produtora, seguindo da região sul, depois a região nordeste, o centro-oeste com bem pouco e o norte. Essa concentração aqui na região norte e um pouco dessa região nordeste é de codorna de corte, tá? E na região centro-oeste ainda tem um pouco da produção de ovos. O estado de São Paulo é o estado com maior produção, com 4,4 milhões aí de aves para a produção de ovos. Eu acredito que aqui na região sudeste não temos quase produção de carne, sim a produção de ovos. A produção de carne está mais voltada para o norte e nordeste. Aqui nós temos alguns índices zootécnicos da produção de codorna, né? O período de incubação se dá de 17,5 dias. O peso do ovo varia de 10 a 12 gramas para ovos da codorna japonesa. A codorna europeia também produz ovos, né? Só que é ovo um pouquinho maior, podendo chegar até 15 gramas.
O peso dos ovos, a inclusão da codorninha ao nascer se dá de 7 a 10 gramas. A codorninha de cortes pode ser um pouquinho mais pesada, chegando até 12 gramas. Essa daqui da imagem é uma Coturnix, né? Destinada para produção de carne. Vocês podem ver aqui está com peso de 10,82 gramas. A fêmea adulta ela pode chegar ao peso de 250 gramas e o macho 230 gramas. A idade da maturidade sexual se dá em torno de 35 dias. Então a fêmea já começa a produzir ovos e o macho já começa a produzir espermatozoide, então já pode fazer a cópula, né? E aí então se dá bem cedo, são animais bem precoces. E a idade para abate das codornas de corte se dá em torno de 42 dias. Porém, já existem empresas e até mesmo algumas pesquisas mostrando que a idade de abate podendo ser um pouquinho antecipada, em torno de 35 dias. Por quê? Como a idade da maturidade sexual se dá aos 35 dias, as aves acabam destinando os nutrientes, né, oriundos da ração, para atividade sexual e não para ganho de peso, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Aqui nós temos umas instalações para codornas, são bem semelhantes às codornas para frango de corte, né? Porém bem mais simples. Então a gente acaba utilizando aí muretas de até 30 centímetros, depois revertida aí com tela. Temos aí as cortinas, assim como para frango de corte, com o intuito de minimizar impactos da temperatura, pois a temperatura interfere bastante na viabilidade de criação. O ideal é que tenha bastante arborização em volta dos galpões para evitar corrente de ar e também fazer sombra, né? Para tentar amenizar a questão da temperatura ambiente. As codornas de corte são criadas geralmente nessas criadeiras. As posturas também, né, são criadas em criadeiras, porém, elas, quando chegam à idade de produtividade, elas são transferidas para gaiolas de postura, né? Então, são criadas essas criadeiras aqui. Essas criadeiras podem alocar até 4 andares, aqui umas sobre as outras. Então, ela tem as campânulas para aquecimento das pintainhas, tem os bebedouros do tipo copo e comedouro do tipo calha. Então, esse aqui é um exemplo de um galpãozinho experimental da Universidade Estadual do Maringá, na UEM. Então, é bem simplesinho. Então, aqui dentro do galpãozinho, né? Então, nós temos aqui as gaiolas, as bateriazinhas, onde são alocadas as codorninhas quando nascem. Vocês podem ver que tem bebedouro do tipo copo, comedouro do tipo bandeja. Aqui nós temos a campânula para aquecimento. Essa campânula, geralmente, a gente trabalha com campânula de luz. Então, a gente usa aquelas lâmpadas de infravermelho, que tem a finalidade de fazer aquecimento e secagem também das aves. Aqui um exemplo para vocês verem. O problema que nós temos, né, nessa fase aqui é muito desperdício de ração, porque elas entram dentro do comedouro, elas ficam se secando. Então vocês podem ver que tem bastante ração aqui desperdiçada junto com as excretas, né? Então acaba nessa primeira semana de vida tem bastante um desperdício aí com ração. As aves também podem ser criadas no piso, assim como um frango de corte, e também em baterias, como nós temos aqui nesse exemplo, né? Só que essas baterias elas são mais utilizadas para poedeiras. Porém, as codornas de corte se utilizou-se muito desse tipo de instalação de baterias, tá? Os manejos iniciais são semelhantes aos de frango de corte. Então, tem o ciclo de proteção, as campânulas, comedouros e bebedouros, né? A cama de maravalha ou de palha de arroz são as mais indicadas. Quando a gente vai trabalhar com o melhoramento genético nessas codorninhas, então a gente anilha, você pode ver que uma anilhazinha, né, na patinha delas, exatamente para poder identificar que a pai chega a meio metro e acompanhar mesmo elas pequenininhas. Então a gente acaba colocando esse voal para evitar possível fuga das codorninhas. Aqui nós temos um exemplo de bateria, né, para codorna de corte. Então nós temos aqui as calhas, os comedouros do tipo calha, dentro dos bebedouros do tipo copo de pressão. O problema desse tipo de bebedouro é que acaba demandando bastante mão de obra, e esse tipo de estrutura também demanda bastante mão de obra, porque tem que fazer a limpeza das bandejas de excretas diariamente, o que já nas aves criadas no chão não tem necessidade, né? Porém,
esse tipo de estrutura a gente consegue criar mais aves numa mesma área, né? Então você pensa que em 1 metro quadrado você tem 4 andares de bateria, então como se equivale a 4 metros quadrados. Então você acaba otimizando muito mais o espaço. A questão de temperatura, de conforto para essas aves, na primeira semana a temperatura é de 35 a 37 graus, na segunda semana de 30 a 32, na terceira semana de 25 a 27 e a partir da quarta semana em diante de 21 a 25 graus Celsius. Comentar uma parte sobre a parte de desempenho, né, em questão de mortalidade dessas aves. Então aqui nós temos uma tabela onde nós temos a comparação entre as codornas europeias e as codornas japonesas. Vocês podem ver que já ao nascimento as codornas europeias já são mais pesadinhas, né, quando comparadas às japonesas. E chegando aos 42 dias, vocês conseguem ver aqui com um peso de 177 gramas para as codornas europeias e 101 gramas para codornas japonesas. Então, o consumo de ração, lógico, vai ser sempre maior para as codornas europeias, porque elas acabam tendo maior ganho de peso, né? Então, por isso que se dá o maior consumo também. Agora, a conversão alimentar que já é um problema. Porque como que é feita a conversão alimentar? A gente leva o consumo de ração dividido pelo peso, certo? É assim que a gente determina o consumo a conversão alimentar. Então, como uma codorna japonesa ela não é destinada para deposição muscular, né? Então não produz carne, sim ovos, né? Ela acaba sendo mais leve quando comparada com a codorna europeia. Então, a conversão alimentar acaba sendo bem maior para as codornas japonesas. Então, se pegar aqui no acumulado de 1 a 42 dias, a conversão alimentar deu 141. Então, é muito grande. Já as codornas europeias, 17,73. Que também é considerado alto, né? Quando a gente pensa em para frango de corte, uma conversão de 1,7, né? Então aqui é bem maior a conversão alimentar em codornas. Lembra que eu comentei que algumas empresas têm feito abate com as codornas com 35 dias? Por quê? No período de 35 a 42 dias já tem a maturidade sexual, então ela está destinando, as aves já estão destinando esses nutrientes para a função sexual, né? E não para deposição de musculatura, que nem, por exemplo, aqui. Com 35 dias, essa ave estava pesando 167. Com 42, 177. Então, teve um ganho de peso de 10 gramas apenas, né? Agora, se compara o consumo de ração, aqui estava consumindo 220 gramas, aqui foi consumir 205 quase. Então, quase 85 gramas a mais, né, de consumo nessa semana, para apenas 10 gramas de ganho. Então, o que faz elevar bastante a conversão alimentar. Então, por isso que algumas empresas já têm feito o abate dessa ave aí com 35 dias e não mais com 42. Pensando na questão de produção de ovos, né? Aqui nós temos um exemplo de estrutura das gaiolas. A gente trabalha em sistema piramidal, onde as aves ficam, vocês conseguem ver, 3 andares aqui, em forma de pirâmide. As excretas acabam caindo no chão, ou você pode colocar uma cama de frango aqui, uma maravalha ou uma palha de arroz, ou então pode ser chão batido, que acaba absorvendo um pouco da umidade ao nível das excretas. E se tiver um manejo correto aqui, principalmente dos bebedouros, evitando vazamento, você consegue fazer o manejo desse material aqui a cada 15 dias, né? Agora, se tiver problema de vazamento, tem que fazer pelo menos aí umas vezes por semana. Então, se não tiver umidade, você consegue manter por um bom tempo sem fazer a retirada das excretas. Vocês conseguem ver também que tem uma declividadezinha aqui nas gaiolas, exatamente com o intuito de quando houver a postura, esse ovo rolar aqui para baixo, para poder facilitar a coleta dos ovos. Aqui um outro exemplo, né, também de sistema piramidal. Então, as gaiolas são... tem comedouro do tipo calha, os bebedourozinhos aqui do tipo nipo, né? Então, aqui o bebedourozinho. Vocês conseguem ver que essas gaiolas são gaiolas individuais, porque essas aves aqui são destinadas a melhoramento genético. Quando são gaiolas para produção, a gente acaba trabalhando aí de 4 a... são gaiolas maiores, né? E a gente acaba trabalhando de 4 a 5 aves por gaiola. Aqui nós temos os dados de desempenho de codornas de postura. Então, elas se iniciam na sua 6ª semana de vida, a produtividade, a postura dos ovos, chegando ao pico de postura com 26 semanas, chegando a quase 90% de produtividade,
e após a 30ª semana, mais ou menos, começa a decair essa postura. Mas o pico mesmo se dá com 26 semanas e o consumo máximo aí de 30 gramas de ração por dia. A viabilidade, conforme vai se iniciando a postura, ela vai decaindo devido à mortalidade dessas aves. As codornas são aves bastante rústicas, mas elas acabam sofrendo algumas intempéries devido à temperatura ambiente. Quando tem muito frio, elas podem vir a morrer, e quando é muito calor, elas também acabam podendo vir a óbito, né? Então, por isso que acaba decaindo. Agora, se você conseguir fazer um controle ideal da temperatura nos galpões, você consegue melhorar um pouco essa viabilidade. Aqui nós temos uma tabela de comparação entre ovo de codorna e ovo de galinha. Então, o ovo de codorna ela apresenta um maior valor energético, teor de proteína e de lipídios também maior, assim como os minerais cálcio e fósforo são maiores, e ferro também, para ovo de codorna quando comparado a ovo de galinha. Assim também como as vitaminas do complexo B, como a vitamina B1, B2 e a vitamina B3. Então, mostram que é um alimento com mais nutrientes quando comparado ao ovo de galinha. Tá? Reprodução das codornas. A gente só consegue fazer a sexagem a partir de 28 dias, mais ou menos, que eu havia comentado com vocês. Mas com 30 a 32 dias já você consegue ter maior certeza para fazer a sexagem dessas aves. Né? Aqui nós temos um macho e uma fêmea. O macho, vocês conseguem ver que ele tem um peito mais acastanhado, né? A fêmea tem o peito um pouquinho mais claro e com essas pintinhas pretas. Então, é uma forma que a gente tem de identificar a morfologia sexual. Né? Então, macho castanho, o peito acastanhado, fêmea com o peito um pouco mais claro e com as penas com pintinhas pretas. O macho, se tiver a dúvida, você pode fazer massagem aqui próximo à cloaca, que ele vai expelir aí esperma. Então, essa espuminha aqui é a esperma do macho. O macho faz a cópula várias vezes ao dia. Ideal é sempre trabalhar com gaiolas onde você tenha 3 fêmeas e um macho, porque se tiver apenas um casal, os machos vão acabar lesionando a fêmea, porque como ele copula várias vezes ao dia, e toda vez que ele faz a cópula monta, né, ele bica a nuca da ave e acaba arrancando pena, então pode lesionar a cabeça aqui da fêmea, então por isso que não é interessante manter apenas um macho e uma fêmea. Aqui algumas informações sobre a questão da incubação. O ideal é fazer a coleta até no máximo 7 dias desses ovos, para poder fazer a incubação, armazenar esses ovos por até 7 dias. Se passar isso, vai ter maior índice de mortalidade embrionária, o que acaba prejudicando a viabilidade. Esses ovos devem ser armazenados em temperatura de 13 a 15 graus. Lembra que quando a gente falou sobre incubação artificial de frangos, né, e de poedeiras, o zero fisiológico se dava em 18 graus Celsius. Para a codorna, esse zero fisiológico se dá entre 13 e 15 graus Celsius. A umidade relativa do ar de armazenamento fica em torno de 75 a 85 graus. O período de incubação de 17,5 dias. A temperatura da incubadora deve ficar em 37,5 graus e a umidade relativa do ar de 60%. Quando esses ovos são transferidos para o nascedouro, a temperatura cai um pouquinho para 37,2 graus Celsius e a umidade relativa do nascedouro de 70%. Esses ovos ficam na incubadora por 14,5 dias e depois são transferidos então para o nascedouro até o momento da eclosão. Aqui nós temos um exemplo das nossas incubadoras aqui da universidade. Então nós temos a incubadora e o nascedouro. A incubadora, ela possui esses roletes aqui onde são colocados os ovos para poder fazer a viragem dos ovos, né? E o nascedouro são essas bandejas onde depois, quando fechar o ciclo de 14,5 dias, a gente transfere para cá esses ovos para as bandejas até o momento da eclosão, o nascimento das codorninhas. Após o nascimento, a gente faz então a seleção, né, dessas codornas, ver se estão todas bem, se não tem nenhum defeito, com a questão de patinhas tortas, o problema de asa, se houve a cicatrização do umbigo, né? Então a gente faz toda essa seleção aqui das codorninhas.
E aí, como considerações finais, né, existe uma grande variabilidade no material genético dessas aves, né? Existe uma facilidade bem grande na execução dos trabalhos para se fazer o melhoramento genético, porém a gente tem uma grande dificuldade para a determinação das exigências dessas aves. Então a gente precisa ainda estabelecer uma linhagem específica para codornas de corte, porque as empresas já fizeram grandes avanços no melhoramento genético para as codornas de postura, porém as aves destinadas para corte ainda precisa de bastante estudo. Assim como precisamos também direcionar as exigências nutricionais tanto para codornas de corte quanto para codorna de postura. Apesar que a postura já está mais avançada, né, mas ainda precisa de bastante estudo para a gente fazer a determinação dessas exigências. E ampliar a oferta de produtos, né, oriundos da codorna, não apenas o ovo, né, o ovo in natura, o ovo em conserva, e a carcaça congelada, né? Mas também pensar em subprodutos, como já existe dentro para frango de corte, né? Os cortes comerciais. Eu acho que para codorna isso já fica mais complicado, porque são aves pequenas, mas uma carcaça desossada, ou temperadas, marinadas, ou ovos processados de outra forma, né? Não apenas o ovo em conserva. E também ter um incentivo da instituições, né, principalmente da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, para incentivar o consumo, né, principalmente da carne de codorna. Sem fazer propaganda, mas a Perdigão já é uma das empresas que comercializa a carcaça, né, a carne de codorna congelada. No comércio vocês encontram diversas marcas aí, ovos em conserva, pode ser esses a granéis assim, ou aqueles vidros, né, em conserva, então isso já é fácil encontrar nos mercados. Quando a gente vai para restaurante, você vê que a maior parte, é a forma que a gente tem de consumir o ovo de codorna hoje, é mais em restaurante, são poucas as pessoas que compram ovo de codorna em conserva e levam para casa. Eu gosto bastante, então eu acabo levando. Não sou muito fã de comprar ovo de codorna in natura, porque eu juro a vocês que eu morro de preguiça de descascar os ovos. Mas eu gosto bastante de consumir esse produto, esse alimento, tá? Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês sobre a parte de criação de codornas. E na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a produção de avestruz, ok? Forte abraço e até a próxima aula.